Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, extremamente importante e que é uma luta incansável de nós, pais de crianças com transtorno do espectro autista. Hoje nós vamos falar sobre as leis, vamos falar sobre os direitos escolares que nossas crianças com TEA possuem. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, falando de escola, falando de educação, aos diretores, aos pais, aos professores que estão aqui no meu canal, que desde o início da divulgação do meu canal me apoiaram, me deram parabéns e estão aqui, estão inscritos, porque realmente nas instituições deles, a instituição é humana, as instituições fazem a inclusão acontecer de verdade, que é uma esperança para todos nós pais, que vemos que uma grande parte ainda da sociedade não faz, né? Então, muito obrigada a vocês por fazerem a inclusão de pessoas com deficiências, com necessidades especiais, a atenderem corretamente nas escolas, serem humanos conforme tem que ser, e estarem presentes aqui no meu canal, querendo sempre pegar novas experiências, pegar novas informações, que nós mães, pais, temos muito a acrescentar, né? Então, o meu agradecimento a vocês por estarem aqui compartilhando tudo isso comigo, de fazerem realmente a lei acontecer nas instituições de vocês. Mas, infelizmente, a maioria, tem uma grande parte que não fazem as leis cumprirem como devem ser, como devem serem cumpridas, e ainda acontece muita discriminação e preconceito. Então vamos falar sobre isso, tá bom? Primeiramente, eu vou começar por uma lei antiga. Vamos falar de Constituição Federal, tá? De 88. Artigo 208 estabelece o quê? Estabelece que todas as pessoas portadoras de necessidades especiais têm o direito de receber a educação, preferencialmente nas redes regulares de ensino. Então isso já começa lá atrás, né? Eu estou falando, começando por ela, porque vocês vão entender lá na frente, né? E ela ainda, esse artigo ainda termina da seguinte forma: como forma de assegurar o mais plenamente possível o direito de integração desta pessoa com deficiência, com necessidade especial na sociedade, né, gente? O direito da inclusão. É só assim para que todos membros da sociedade, independente de serem especiais ou não, se tratarem como iguais, se aceitarem, não é mesmo? Vamos falar agora da próxima Lei de Diretrizes LDB, tá? Da educação. Vamos falar um pouquinho também LDB 9.394, tá? De 96. Vamos falar um pouquinho o que ela tem. Um artigo que fala o seguinte, artigo 4, no capítulo 3. É dever do Estado garantir o atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino. Então, gente, eu estou batendo muito nessa tecla, porque agora que eu vou entrar nas leis, nessa lei que é de direitos, né, de proteção dos direitos de pessoas com transtorno do espectro autista. Então, antes de 2012, antes de instituir essa lei, já existia toda essa segurança às pessoas com necessidades especiais na rede regular de ensino, né? A Lei 12.764 de 2012. Então, vou começar com o artigo 2º, que fala o seguinte: o incentivo à formação e capacitação de profissionais de forma em que fiquem especializados a atender as
crianças, as pessoas que estejam no transtorno do espectro autista, né? De incentivar a capacitação, o conhecimento, seja para os profissionais que vão atender os nossos filhos, como pais responsáveis. Eu vou entrar numa outra parte que não é ainda sobre educação, mas é extremamente importante, né, que a gente vê acontecer, que é o parágrafo 4º dessa lei, que fala sobre acesso, direitos ao acesso dos portadores TEA, né, que tem o transtorno do espectro autista. Fala que tem o direito ao acesso à moradia, inclusive residencial protegida. Por que eu entrei nesse tópico? Porque esses dias uma mãe relatou, porque nós mães de autistas, pais, a gente está sempre em contato com outros pais também, estão na mesma causa que a gente, né? Seja pessoalmente ou por redes, por grupos, né, de apoio. E ela contou que o filho dela tem muitas crises, e eu já falei um pouquinho sobre isso em outros vídeos, né? Por que pode acontecer e tudo. E assim que ela saiu da porta do apartamento dela, a vizinha da frente virou para ela e disse: seu filho é doido, né? Seu filho é doido, mas o que falta nele é apanhar, né? O que falta nele é bater, para ele aprender a parar com essas crises, com esses barulhos. E essa mãe relatou isso. E aí o que os pais falaram? Juntem provas, grave e leve à justiça, tá? Porque não só essas, tem leis que falam que discriminação, toda forma de discriminação, preconceito, seja virtual ou físico, tá, gente? Virtual, online também é crime, tá? Cuidado com essas pessoas que fazem discriminação virtualmente, tá? Deem print, salvem provas, levem à justiça, não aceitem toda e qualquer forma de discriminação e preconceito com seus filhos. Tá, gente? Isso é forte, né? Porque eu sei que no meu canal tem pessoas que são respeituosas, que devem estar assim abismadas como eu, né? Mas é importante falar. O artigo 1º dessa lei 2.764, próprio para os autistas, fala que a pessoa com TEA é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Eu acho importante falar porque tem pessoas que ainda ficam indecisas, né? Não entendem. Então, gente, tem os mesmos direitos, tá? As pessoas com transtorno do espectro autista. Agora vamos voltar para a educação, né? Dentro dessa lei que protege os nossos autistas, né? Nossas crianças, que eu sempre falo preferencialmente a crianças, pelo fato dos meus filhos, com transtorno do espectro autista. Vou falar sobre o artigo 7º, que esse artigo é o que eu mais gosto. Esse artigo, assim, é um dos que eu mais gosto, né? Que eu gosto da lei toda. Mas que eu fiz questão de circular, carregar comigo. Que fala o seguinte: o gestor escolar ou autoridade competente dessa instituição que negar a matrícula de crianças, jovens com transtorno do espectro autista será penalizado com uma multa de 3 a 20 salários mínimos. E ainda diz o seguinte: em caso de reincidência apurada por processo administrativo associado ao contraditório e ampla defesa, haverá perda do cargo. Eu acho importantíssimo porque não são poucos os casos de pais que relatam que existem escolas, vamos falar das privadas agora, que negam a matrícula dos seus filhos por serem autistas. Tem pais que relatam, uma mãe relatou que já tinha feito a matrícula, já tinha pago mensalidades antecipadas, e quando a escola viu as necessidades que o filho dela no espectro autista ia precisar, ela ligou para essa mãe e
desconsiderou. Não vamos mais. Teve mães que inclusive entraram no meu Instagram, quando eu falei dessa lei, e ela disse, olha, eu fui atrás, inclusive processei, já saiu da delegacia, está no Ministério Público, porque ela passou por isso também. A escola se negou a matricular o filho dela por estar no transtorno do espectro autista, por estar no espectro. Né? E são tantos absurdos, porque tem escolas que ainda falam discriminações, ainda falam coisas ruins. E vou chegar mais perto para deixar o meu recado. Escolas, o discurso de que procurem outro lugar, porque nossa escola não está preparada, adaptada às necessidades do seu filho. Um discursinho até com um sorriso, né? Não, procure outro lugar, aqui a gente não tem recursos. Deixa eu falar para você, você está ilegal, você está errada. E não importa se você tem poucos anos de funcionamento, se tenha muitos anos, se é elitizada, você começou e está funcionando errado ilegalmente, porque é lei, é Constituição Federal, preferencialmente alunos especiais em escola regular de ensino, tem leis LDB, tem a lei do autista. Vocês têm que estar preparados a receber alunos especiais. Não é o aluno, o errado não é o aluno especial que tem que sair procurando escolas que estejam funcionando adaptadas para ele, escolas regulares. São vocês, são as escolas que têm que estar preparadas para receberem alunos especiais, tá? Esse discurso não cola. Tá bom? O que a gente fala? É claro que nós, como pais, não vamos deixar nossos filhos nessas escolas que não são humanas ou que visam só o lucro. É claro que a gente não vai deixar, mas não fiquem calados, levem à justiça. Peguem as provas e levem à justiça, porque tem que se responder pela sua ilegalidade, tá bom? Pela sua discriminação, por tudo, tá? Ah, vai demorar anos, talvez demore anos. Que demore. Temos que começar a falar, não aceito o seu discurso preconceituoso, tá bom? Não aceito seu discurso ilegal, tá? Tem mães que falam que têm filhos neurotípicos e atípicos, como eu, e falam que a escola ainda falou assim, não, deixa o seu filho aqui, que é típico, e procura outro lugar para o seu filho autista. Isso tem que acabar, tá bom? Chega disso. Esse discurso não cola mais. E a gente que é pai, a gente percebe. Pode ter o sorrisinho que quiser na boca, tá bom? E que bom que os pais estão se unindo cada vez mais, estão indo atrás. Que bom que a gente tem escolas, instituições, faculdades que estão procurando se adequar à realidade do aluno. Isso enche a gente de esperança, enche a gente de alegria. Eu sei que estava pior, está começando a melhorar. Sim, mas tem muito o que melhorar ainda, né? E dentro da lei do espectro autista também fala o artigo 3º, tá bom? Um parágrafo único fala que, comprovada a necessidade, o jovem, a criança com TEA, necessite um profissional especializado do seu lado durante as aulas regulares, tá bom? Com o professor, tem que ter um outro profissional capacitado só para ele ali dentro da sala, tá? Inclusive, no laudo dos meus filhos, fala, os neuropediatras exigem isso, tá bom? Então, é direito e tem que ser feito. Se a escola for particular e quiser cobrar de você, pai, por colocar esse professor, esse profissional especializado lá do seu filho, não aceite, tá? É dever dela bancar com isso, tá bom? As escolas públicas, você não tá falando, porque nas escolas públicas, como não tá visando lucro, né, na cabeça de algumas pessoas, profissionais, sim, acontece muito mais valorização, às vezes não é culpa dos professores ou da direção da escola, é mais lá em cima, tá? É o governo que não libera
o profissional que o aluno especial precisa, né, acompanhante do seu lado, né? Então, alguns professores lutam, mas o que os pais fazem? Passam pela Secretaria de Educação, passam por tudo, fizeram isso, foram ao Ministério Público e conseguiram o que é direito do seu filho, do profissional capacitado do lado dele, né? Então ainda vai por outras vertentes. Bom, e não vou enrolar muito mais, né, gente? Já falei muito. Era esse meu recado que eu queria dar, tá bom? Aqui a gente está aqui para mostrar a verdade, comprovação dos fatos, né? Falar direitinho da lei, isso é lei, tá? E obrigada a todos vocês, profissionais que estão junto comigo, que estão na minha luta, estão nas nossas lutas, com todos os nossas crianças, adultos, jovens, com transtorno do espectro autista, tá bom? Muito obrigada.